Se você está ouvindo essa oração, não é por acaso. Talvez você esteja carregando traumas que ninguém vê, culpas que te consomem em silêncio, medos que te paralisam por dentro. E por fora, você tenta parecer forte, mas por dentro, ainda dói. Hoje, eu vou orar por você. Hoje, nós vamos enfrentar aquilo que ficou escondido. Hoje, traumas, culpas e medos vão perder a força. Não saia daqui. Permaneça até o fim. Porque essa oração pode marcar o início da sua libertação. Respire fundo e permita que Deus comece a agir agora. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença para interceder por essa vida que está ouvindo esta oração agora. Senhor, nada é por acaso. Se essa pessoa chegou até aqui, é porque o Senhor conhece a dor que ela carrega. É porque o Senhor viu as lágrimas que ninguém viu. É porque o Senhor ouviu os pensamentos que ela nunca disse em voz alta. Pai, antes de qualquer libertação acontecer, eu oro para que o ambiente espiritual seja preparado. Eu oro para que toda distração agora perca força. Eu oro para que todo barulho externo se torne pequeno diante da Tua presença. Que agora haja silêncio na alma dessa pessoa. Que agora haja uma pausa na mente acelerada. Que agora haja um espaço para o Senhor agir. Espírito Santo, visita este lugar. Visita este quarto. Visita este carro. Visita este fone de ouvido. Visita este coração. Que essa pessoa comece a sentir que não está sozinha. Que ela sinta uma paz diferente. Que ela perceba que existe um cuidado maior envolvendo a vida dela neste momento. Pai, talvez ela esteja cansada. Cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de fingir que está tudo bem. Cansada de lutar batalhas internas em silêncio. Por isso, agora eu oro para que ela não precise mais sustentar tudo sozinha. Eu declaro que este é um momento de entrega, um momento de rendição, um momento de descanso espiritual. Senhor, toca agora na respiração dessa pessoa, que ela respire mais profundamente. Que cada respiração seja um sinal de que o Senhor está assumindo o controle. Pai, eu entrego a Ti a resistência emocional dela. Eu entrego a Ti as barreiras que ela criou para não sentir mais dor. Eu entrego a Ti os muros que ela levantou para se proteger. Se existem áreas endurecidas, amolece. Se existem feridas fechadas por fora, mas inflamadas por dentro, cura. Se existem lembranças que ainda causam aperto no peito, toca. Pai, eu oro para que, antes mesmo de falarmos sobre traumas, culpas ou medos, haja confiança. Confiança para abrir o coração. Confiança para permitir que o Senhor entre em áreas que ficaram trancadas. Eu declaro que nenhuma força contrária terá autoridade aqui. Que nenhum pensamento de acusação vai dominar este momento. Que nenhuma distração espiritual vai roubar esta oração. Este momento pertence ao Senhor. Pai, começa agora uma limpeza interior. Uma limpeza silenciosa. Uma limpeza profunda. Vai removendo o excesso de peso. Vai tirando o cansaço acumulado. Vai restaurando a energia emocional que foi drenada ao longo dos anos. Eu oro para que essa pessoa sinta leveza começando agora. Talvez pequena, mas real. Talvez sutil, mas presente. Pai, prepara o coração dela para o que o Senhor vai fazer nos próximos minutos. Prepara a mente. Prepara as emoções. Prepara o espírito. Eu entrego a Ti as defesas emocionais.
Eu entrego a Ti a desconfiança. Eu entrego a Ti o medo de se abrir. E declaro que esse é um ambiente seguro. Seguro para chorar. Seguro para lembrar. Seguro para sentir. Seguro para ser curado. Pai, que essa oração não seja apenas palavras. Que seja encontro. Que seja transformação. Que seja início de um novo ciclo. Eu oro para que, a partir deste momento, o coração dessa pessoa comece a se abrir como nunca antes. Que ela permita. Que ela confie. Que ela se renda. Porque o Senhor não veio para condenar. Veio para restaurar. E hoje começa a restauração. E por isso, Senhor, eu oro por proteção emocional neste momento. Eu oro para que nenhuma lembrança venha para ferir novamente, mas que cada lembrança venha apenas para ser curada. Pai, o Senhor conhece o passado dessa pessoa melhor do que ela mesma. O Senhor estava lá. O Senhor viu quando ela foi ferida. O Senhor viu quando ela foi ignorada. O Senhor viu quando ela chorou sozinha. E talvez ninguém tenha pedido perdão. Talvez ninguém tenha reconhecido a dor que causou. Mas hoje, o Senhor reconhece. Eu oro agora pelos traumas da infância. Se houve palavras duras, se houve gritos, se houve comparações, se houve rejeição, toca nessas memórias agora. Pai, eu oro por aquela cena específica que ainda dói. Aquela lembrança que, só de pensar, aperta o peito. Aquela situação que marcou profundamente. Eu declaro que essa memória não terá mais poder de aprisionar. Eu declaro que essa lembrança está sendo ressignificada pelo Teu amor. Pai, se essa pessoa cresceu sentindo que não era suficiente, cura essa mentira. Se ela cresceu acreditando que precisava provar valor o tempo todo, remove essa pressão. Se ela aprendeu a se calar para evitar conflitos, restaura a voz dela. Eu entrego a Ti cada momento de humilhação. Eu entrego a Ti cada momento de abandono. Eu entrego a Ti cada decepção profunda. Pai, talvez o trauma não tenha sido físico. Talvez tenha sido emocional. Talvez tenha sido invisível para os outros. Mas não foi invisível para o Senhor. Eu oro pelas feridas causadas por amizades que traíram. Eu oro por relacionamentos que deixaram marcas. Eu oro por promessas quebradas. Eu oro por confiança destruída. Senhor, existem pessoas que seguem vivendo, mas emocionalmente ficaram presas em um momento do passado. Eu declaro que hoje essa prisão está sendo aberta. Eu declaro que as correntes invisíveis estão caindo. Pai, se houve abandono paterno, se houve frieza materna, se houve ausência, cura essa carência. Se houve abuso de confiança, se houve manipulação emocional, se houve situações traumáticas que nunca foram faladas, eu declaro cura profunda agora. Espírito Santo, visita aquela memória específica. Vai até aquele dia. Vai até aquele momento. Vai até aquela cena. E entra ali com Tua luz. Entra ali com Tua presença. Entra ali com Tua restauração. Eu oro para que a emoção ligada àquela lembrança seja transformada. Que onde havia dor intensa, comece a haver paz. Que onde havia vergonha, comece a haver dignidade. Que onde havia medo, comece a haver segurança. Pai, muitos traumas geraram padrões. Padrões de autossabotagem. Padrões de afastamento. Padrões de medo de confiar.
Eu oro para que esses padrões sejam quebrados agora. Eu declaro que o passado não define o futuro dessa pessoa. Eu declaro que aquilo que aconteceu não determina quem ela é. Eu declaro que o trauma não é identidade. O trauma é um evento, mas identidade vem do Senhor. Pai, talvez essa pessoa tenha aprendido a ser forte demais, a não demonstrar fraqueza, a não pedir ajuda, a não depender de ninguém. Mas por dentro, ainda existe uma criança ferida. Eu oro por essa criança interior. Eu oro para que ela seja abraçada agora. Eu oro para que ela sinta proteção. Eu oro para que ela sinta segurança. Eu entrego a Ti a dor acumulada ao longo dos anos. Eu entrego a Ti o peso que foi sendo empilhado. Eu entrego a Ti o cansaço emocional. Pai, começa agora uma reconstrução interna. Onde houve quebra, reconstrói. Onde houve rachadura, fortalece. Onde houve fragmentação, une. Eu declaro que essa pessoa não ficará presa ao que aconteceu. Ela não será governada pelo passado. Ela não será controlada por lembranças. Eu oro por libertação total, libertação emocional, libertação mental, libertação espiritual. Que hoje comece uma nova forma de lembrar, sem dor, sem peso, sem culpa, com cura, com maturidade, com paz. Pai, sela agora este processo de cura dos traumas e prepara o coração dela para o próximo nível de libertação. Agora eu entro em uma área ainda mais silenciosa da alma. A culpa. Aquela culpa que ninguém vê. Aquela culpa que não aparece nas fotos. Aquela culpa que não é comentada, mas que pesa. Senhor, eu oro por essa pessoa que carrega arrependimentos. Arrependimentos por decisões tomadas no impulso. Arrependimentos por palavras que feriram alguém. Arrependimentos por oportunidades perdidas. Arrependimentos por escolhas que trouxeram consequências. Pai, talvez ela repita na mente a mesma cena várias vezes. Se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse falado diferente. Se eu tivesse esperado. Mas o passado não pode ser alterado. E a culpa não pode continuar sendo uma prisão. Por isso agora eu oro por libertação. Eu oro para que o peso da autoacusação comece a cair. Senhor, existe uma voz dentro dela que acusa. Uma voz que diz que ela não merece ser feliz. Uma voz que diz que ela estragou tudo. Uma voz que diz que é tarde demais. Mas agora eu declaro: essa voz não vem do Senhor. Eu oro para que toda voz interna de condenação seja silenciada. Eu oro para que a graça seja maior do que o erro. Pai, talvez essa pessoa esteja se punindo emocionalmente há anos, se afastando de oportunidades, se sabotando, se diminuindo, porque acredita que não merece algo melhor. Mas agora eu declaro que o perdão é maior do que a falha. Eu declaro que o Senhor não define essa pessoa pelo pior momento da vida dela. Pai, se houve erros graves, se houve decisões que machucaram outras pessoas, se houve atitudes que trouxeram vergonha, eu entrego a Ti cada lembrança carregada de culpa. Eu entrego a Ti cada memória que gera peso. Eu entrego a Ti cada sensação de eu falhei demais. Senhor, muitos carregam culpa por coisas que nem estavam sob controle. Culpa por não ter salvado alguém. Culpa por não ter percebido algo antes. Culpa por não ter sido forte o suficiente.
Eu oro para que a falsa responsabilidade seja quebrada. Nem tudo foi culpa dela. Nem tudo estava sob o controle dela. Pai, remove agora o peso da responsabilidade exagerada. Remove o peso da autocondenação. Remove o peso da vergonha. Eu declaro que a vergonha não terá mais domínio. Eu declaro que a culpa não será mais identidade. Culpa não define quem ela é. Erro não define quem ela é. Fracasso não define quem ela é. Pai, talvez essa pessoa tenha pedido perdão aos outros, mas nunca conseguiu se perdoar. Então agora eu oro por auto-perdão. Eu oro para que ela consiga olhar para o próprio passado com maturidade e não com condenação. Eu oro para que ela entenda que crescer inclui errar, que amadurecer inclui aprender, que viver inclui falhas. Eu entrego a ti o perfeccionismo que aprisiona. Eu entrego a ti a cobrança excessiva. Eu entrego a ti a necessidade de ter sido perfeita. Senhor, quebra agora o ciclo da autossabotagem. Quebra o ciclo de se punir. Quebra o ciclo de se diminuir. Eu declaro libertação mental. Eu declaro libertação emocional. Eu declaro libertação espiritual. Se existe culpa espiritual, se essa pessoa sente que decepcionou o Senhor, eu oro para que ela entenda que tua graça é maior, que o teu amor não acabou, que a tua misericórdia não se esgotou. Pai, ensina essa pessoa a caminhar leve. Ensina essa pessoa a lembrar sem se condenar. Ensina essa pessoa a aprender sem se destruir. Eu declaro que a culpa está perdendo força agora. Eu declaro que a condenação está sendo quebrada agora. Eu declaro que o peso está saindo agora. Senhor, coloca agora uma sensação de leveza, uma sensação de recomeço, uma sensação de dignidade restaurada. Eu oro para que ela volte a sonhar sem sentir que não merece. Eu oro para que ela volte a sorrir sem sentir que é errado. Eu oro para que ela volte a tentar sem medo de errar de novo. Pai, hoje essa pessoa não é mais prisioneira da culpa. Hoje ela se levanta. Hoje ela se reconstrói. Hoje ela caminha livre. Eu entrego a ti tudo aquilo que a acusava. E declaro: ela está perdoada. Ela está restaurada. Ela está livre. Senhor, o medo não grita. O medo sussurra. Ele paralisa por dentro. Ele trava decisões. Ele impede passos. Ele rouba oportunidades. Por isso agora eu oro especificamente contra todo medo profundo que habita nessa pessoa. Medos antigos. Medos escondidos. Medos que ela nunca confessou. Pai, talvez ela tenha medo de tentar de novo. Medo de amar de novo. Medo de confiar de novo. Medo de acreditar de novo. Porque da última vez, doeu. Mas eu declaro agora que o medo não terá mais autoridade. Eu oro contra o medo da rejeição. O medo de não ser suficiente. O medo de não ser escolhido. O medo de ser deixado para trás. Senhor, muitas decisões foram tomadas baseadas no medo. Muitas oportunidades foram perdidas por causa do medo. Muitos sonhos foram abandonados por causa do medo. Mas agora eu declaro que o ciclo está sendo quebrado. Pai, eu oro contra o medo do futuro. O medo do que pode dar errado. O medo da instabilidade. O medo da falta. O medo de perder o controle. Eu declaro que o futuro dessa pessoa não será governado por ansiedade. Eu declaro que o amanhã não será definido pelo pânico. Pai, eu oro contra o medo de falhar.
Esse medo que diz, e se você errar de novo? Esse medo que diz, é melhor nem tentar. Esse medo que paralisa antes mesmo da batalha começar. Eu declaro coragem nascendo agora. Coragem silenciosa. Coragem firme. Coragem constante. Pai, se existe medo noturno, medo que aparece quando tudo fica em silêncio, medo que invade a mente antes de dormir, eu oro agora por paz na mente. Eu oro por tranquilidade emocional. Eu oro para que os pensamentos acelerados diminuam. Eu entrego a Ti cada crise de ansiedade. Eu entrego a Ti cada pensamento catastrófico. Eu entrego a Ti cada cenário negativo criado pela mente. Senhor, substitui o medo por confiança. Substitui o pânico por segurança. Substitui a insegurança por estabilidade interior. Pai, talvez esse medo tenha raiz em traumas passados. Talvez tenha raiz em decepções. Talvez tenha raiz em perdas. Mas agora eu declaro que a raiz está sendo arrancada. Não apenas o sintoma, mas a raiz. Eu oro para que essa pessoa não viva mais em estado de alerta constante. Eu oro para que ela não viva mais esperando o pior. Eu oro para que ela não viva mais se preparando para a dor. Pai, quebra agora o ciclo da autoproteção exagerada. Quebra o ciclo de afastar pessoas por medo. Quebra o ciclo de desistir antes de começar. Eu declaro que o medo não será mais conselheiro. O medo não será mais guia. O medo não será mais voz dominante. Pai, libera agora ousadia. Libera agora firmeza. Libera agora equilíbrio emocional. Eu declaro que essa pessoa vai agir apesar do medo. Vai caminhar apesar do medo. Vai confiar apesar do medo. Porque o medo não é mais dono da mente dela. Pai, eu oro contra o medo espiritual. Medo de não ser ouvido. Medo de não ser amado por Ti. Medo de ser abandonado por Ti. Eu declaro que o Teu amor lança fora todo medo. Eu declaro que a presença do Senhor traz segurança. Eu declaro que a paz começa a dominar agora. Pai, se existe medo do fracasso financeiro, medo de não prosperar, medo de não conseguir sustentar sonhos, eu oro por confiança. Eu oro por equilíbrio. Eu oro por fé prática. Se existe medo de solidão, medo de envelhecer sozinho, medo de nunca ser amado da forma certa, eu declaro que esse medo está sendo desmontado agora. Senhor, coloca agora uma sensação de estabilidade interior, uma sensação de segurança, uma sensação de que está tudo sob controle nas Tuas mãos. Eu entrego a Ti cada pensamento repetitivo. Eu entrego a Ti cada preocupação excessiva. Eu entrego a Ti cada tensão acumulada no corpo. Que os ombros relaxem. Que o coração desacelere. Que a respiração fique mais profunda. Eu declaro que o medo está perdendo força agora. Eu declaro que a mente está sendo alinhada agora. Eu declaro que a coragem está sendo ativada agora. Pai, sela essa libertação. Que essa pessoa não volte ao mesmo padrão. Que ela perceba quando o medo tentar voltar. E que ela escolha confiar. Eu oro por uma nova mentalidade. Uma mentalidade firme. Uma mentalidade equilibrada. Uma mentalidade segura. E declaro: ela não será mais governada pelo medo. Ela não será mais paralisada pelo medo. Ela não será mais dominada pelo medo. Ela está livre. Ela está fortalecida. Ela está segura.
Pai amado, agora que as camadas foram removidas, agora que os pesos começaram a cair, eu entro na área da identidade. Porque muitos traumas não apenas feriram, eles distorceram a forma como essa pessoa se vê. Senhor, talvez ela tenha começado a acreditar nas mentiras que ouviu. Você não é capaz. Você nunca será suficiente. Você sempre estraga tudo. Você não merece. Mas agora eu declaro que toda mentira construída ao longo dos anos está sendo desmontada. Eu oro para que essa pessoa se veja como o Senhor a vê, não pela lente do trauma, não pela lente da culpa, não pela lente do medo, mas pela lente do amor. Pai, restaura agora a identidade verdadeira dela. Se ela se vê fraca, mostra a força que existe dentro dela. Se ela se vê incapaz, revela o potencial que o Senhor colocou nela. Se ela se vê pequena, mostra o valor que ela tem. Eu declaro que essa pessoa não é o erro que cometeu. Ela não é o abandono que sofreu. Ela não é a rejeição que enfrentou. Ela não é o fracasso que viveu. Ela é maior do que tudo isso. Pai, talvez por anos ela tenha vivido tentando provar algo, tentando provar valor, tentando provar competência, tentando provar que merece ser amada. Mas agora eu oro para que ela não precise mais provar, que ela apenas seja, que ela apenas exista, que ela apenas reconheça quem ela é. Eu entrego a Ti toda a identidade construída na dor. Eu entrego a Ti toda a personalidade moldada pelo medo. Eu entrego a Ti toda a versão dela que nasceu da autoproteção. E declaro que uma nova consciência está sendo ativada. Pai, ativa agora a autoestima saudável. Ativa agora a segurança interior. Ativa agora a convicção de valor. Eu declaro que ela começa a se respeitar mais, que ela começa a se posicionar melhor, que ela começa a se enxergar com dignidade. Se ela aceitou migalhas emocionais, isso termina hoje. Se ela tolerou menos do que merecia, isso termina hoje. Se ela se calou para ser aceita, isso termina hoje. Eu oro para que a voz dela volte. Eu oro para que a postura dela mude. Eu oro para que a presença dela se fortaleça. Pai, restaura a identidade espiritual dela. Que ela entenda que é amada, que é vista, que é conhecida profundamente, que não é invisível. Eu declaro que a comparação perde força agora. Que a insegurança perde espaço agora, que a necessidade de validação excessiva está sendo quebrada agora. Ela não precisa ser outra pessoa para ser aceita. Ela não precisa se diminuir para ser amada. Ela não precisa se moldar para caber. Pai, coloca agora uma convicção interna firme. Uma convicção que não depende da opinião dos outros. Uma convicção que não depende de aplausos. Uma convicção que não depende de aprovação externa. Eu oro para que ela se levante diferente depois dessa oração, com a mente alinhada, com o coração fortalecido, com a identidade restaurada. Se ela perdeu a confiança em si mesma, devolve. Se ela perdeu a esperança em si mesma, restaura. Se ela esqueceu quem é, revela novamente. Eu entrego a Ti a versão insegura que ela sustentou por tanto tempo, e declaro que uma nova versão começa a emergir, mais firme, mais consciente, mais segura. Pai, que quando ela se olhar no espelho, ela não veja o passado, ela não veja os erros,
ela não veja as falhas, mas veja valor, veja força, veja dignidade. Eu declaro que a identidade dela está sendo realinhada agora, que o interior está sendo reconstruído agora, que a essência está sendo fortalecida agora. Ela não é definida pela dor, ela não é definida pela culpa, ela não é definida pelo medo. Ela é restaurada, ela é fortalecida, ela é renovada, e a partir de hoje, ela caminha sabendo quem é. Chegamos ao final desta oração, mas não é o fim de um momento, é o começo de uma nova fase. Durante todo esse tempo, o Senhor visitou áreas profundas, o Senhor tocou memórias. O Senhor quebrou pesos. O Senhor trouxe luz onde havia sombra. E agora, Pai, eu oro pelo selamento de tudo o que foi feito aqui. Que nada do que foi restaurado volte a ser ferido. Que nada do que foi libertado volte a aprisionar. Que nada do que foi curado volte a doer da mesma forma. Eu declaro que este momento não foi emocional apenas. Foi espiritual, foi real, foi profundo. Pai, sela agora essa libertação. Se houve quebra de trauma, que permaneça quebrado. Se houve libertação da culpa, que permaneça livre. Se houve ruptura do medo, que permaneça coragem. Eu oro para que, quando essa pessoa terminar essa oração, ela perceba algo diferente. Talvez uma leveza, talvez um silêncio na mente, talvez um choro que limpou a alma, talvez apenas uma paz discreta, mas real. Pai, consolida agora a transformação. Que as próximas decisões dela sejam diferentes. Que as próximas atitudes sejam diferentes. Que as próximas escolhas reflitam essa nova identidade. Eu entrego a Ti os próximos dias dessa pessoa. Eu entrego a Ti os próximos passos. Eu entrego a Ti as próximas batalhas. Que ela não caminhe sozinha. Que ela não volte aos mesmos padrões. Que ela reconheça quando pensamentos antigos tentarem retornar. E que ela escolha a verdade. Pai, se o medo tentar sussurrar novamente, que ela lembre que já foi liberta. Se a culpa tentar acusar novamente, que ela lembre que já foi perdoada. Se o trauma tentar ativar uma dor antiga, que ela lembre que já foi curada. Eu declaro que existe uma nova consciência ativa agora, uma mente mais alinhada, um coração mais leve, um espírito mais fortalecido. Senhor, coloca agora uma paz profunda, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que não depende de respostas imediatas, uma paz que permanece. Eu oro para que essa pessoa durma melhor, respire melhor, pense melhor, reaja melhor, escolha melhor. Eu declaro que ela está saindo desta oração diferente de como entrou. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque algo mudou dentro. Pai, sela essa transformação no mais profundo da alma. Que essa oração ecoe dentro dela nos próximos dias. Que quando um pensamento negativo surgir, ela lembre dessa paz. Que quando uma lembrança antiga tentar dominar, ela lembre dessa libertação. Que quando a insegurança tentar voltar, ela lembre dessa identidade restaurada. Eu declaro, ela não é mais prisioneira. Ela não é mais definida pelo passado. Ela não é mais dominada pela culpa. Ela não é mais governada pelo medo. Ela é livre. Ela é restaurada. Ela é fortalecida. E agora, Pai,
Eu entrego completamente essa vida nas tuas mãos. Com confiança, com paz, com esperança renovada. Que os próximos dias revelem os frutos dessa oração. Que a transformação continue. Que a libertação se consolide. E que essa nova fase seja marcada por estabilidade, maturidade e segurança interior. Eu selo esta oração. Eu selo esta libertação. Eu selo esta restauração. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença para interceder por essa vida que está ouvindo esta oração agora. Senhor, nada é por acaso. Se essa pessoa chegou até aqui, é porque o Senhor conhece a dor que ela carrega. É porque o Senhor viu as lágrimas que ninguém viu. É porque o Senhor ouviu os pensamentos que ela nunca disse em voz alta. Pai, antes de qualquer libertação acontecer, eu oro para que o ambiente espiritual seja preparado. Eu oro para que toda distração agora perca força. Eu oro para que todo barulho externo se torne pequeno diante da Tua presença. Que agora haja silêncio na alma dessa pessoa. Que agora haja uma pausa na mente acelerada. Que agora haja um espaço para o Senhor agir. Espírito Santo, visita este lugar. Visita este quarto. Visita este carro. Visita este fone de ouvido. Visita este coração. Que essa pessoa comece a sentir que não está sozinha. Que ela sinta uma paz diferente. Que ela perceba que existe um cuidado maior envolvendo a vida dela neste momento. Pai, talvez ela esteja cansada. Cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de fingir que está tudo bem. Cansada de lutar batalhas internas em silêncio. Por isso, agora eu oro para que ela não precise mais sustentar tudo sozinha. Eu declaro que este é um momento de entrega, um momento de rendição, um momento de descanso espiritual. Senhor, toca agora na respiração dessa pessoa. Que ela respire mais profundamente. Que cada respiração seja um sinal de que o Senhor está assumindo o controle. Pai, eu entrego a Ti a resistência emocional dela. Eu entrego a Ti as barreiras que ela criou para não sentir mais dor. Eu entrego a Ti os muros que ela levantou para se proteger. Se existem áreas endurecidas, amolece. Se existem feridas fechadas por fora, mas inflamadas por dentro, cura. Se existem lembranças que ainda causam aperto no peito, toca. Pai, eu oro para que, antes mesmo de falarmos sobre traumas, culpas ou medos, haja confiança. Confiança para abrir o coração. Confiança para permitir que o Senhor entre em áreas que ficaram trancadas. Eu declaro que nenhuma força contrária terá autoridade aqui. Que nenhum pensamento de acusação vai dominar este momento. Que nenhuma distração espiritual vai roubar esta oração. Este momento pertence ao Senhor. Pai, começa agora uma limpeza interior. Uma limpeza silenciosa. Uma limpeza profunda. Vai removendo o excesso de peso. Vai tirando o cansaço acumulado. Vai restaurando a energia emocional que foi drenada ao longo dos anos. Eu oro para que essa pessoa sinta leveza começando agora. Talvez pequena, mas real. Talvez sutil, mas presente. Pai, prepara o coração dela para o que o Senhor vai fazer nos próximos minutos. Prepara a mente. Prepara as emoções. Prepara o espírito. Eu entrego a Ti as defesas emocionais. Eu entrego a Ti a desconfiança. Eu entrego a Ti o medo de se abrir. E declaro que esse é um ambiente seguro. Seguro para chorar. Seguro para lembrar.
seguro para sentir, seguro para ser curado. Pai, que essa oração não seja apenas palavras, que seja encontro, que seja transformação, que seja início de um novo ciclo. Eu oro para que, a partir deste momento, o coração dessa pessoa comece a se abrir como nunca antes. Que ela permita, que ela confie, que ela se renda, porque o Senhor não veio para condenar, veio para restaurar, e hoje começa a restauração. E por isso, Senhor, eu oro por proteção emocional neste momento. Eu oro para que nenhuma lembrança venha para ferir novamente, mas que cada lembrança venha apenas para ser curada. Pai, o Senhor conhece o passado dessa pessoa melhor do que ela mesma. O Senhor estava lá. O Senhor viu quando ela foi ferida. O Senhor viu quando ela foi ignorada. O Senhor viu quando ela chorou sozinha. E talvez ninguém tenha pedido perdão. Talvez ninguém tenha reconhecido a dor que causou. Mas hoje, o Senhor reconhece. Eu oro agora pelos traumas da infância. Se houve palavras duras, se houve gritos, se houve comparações, se houve rejeição, toca nessas memórias agora. Pai, eu oro por aquela cena específica que ainda dói. Aquela lembrança que, só de pensar, aperta o peito. Aquela situação que marcou profundamente. Eu declaro que essa memória não terá mais poder de aprisionar. Eu declaro que essa lembrança está sendo ressignificada pelo teu amor. Pai, se essa pessoa cresceu sentindo que não era suficiente, cura essa mentira. Se ela cresceu acreditando que precisava provar valor o tempo todo, remove essa pressão. Se ela aprendeu a se calar para evitar conflitos, restaura a voz dela. Eu entrego a ti cada momento de humilhação. Eu entrego a ti cada momento de abandono. Eu entrego a ti cada decepção profunda. Pai, talvez o trauma não tenha sido físico. Talvez tenha sido emocional. Talvez tenha sido invisível para os outros. Mas não foi invisível para o Senhor. Eu oro pelas feridas causadas por amizades que traíram. Eu oro por relacionamentos que deixaram marcas. Eu oro por promessas quebradas. Eu oro por confiança destruída. Senhor, existem pessoas que seguem vivendo, mas emocionalmente ficaram presas em um momento do passado. Eu declaro que hoje essa prisão está sendo aberta. Eu declaro que as correntes invisíveis estão caindo. Pai, se houve abandono paterno, se houve frieza materna, se houve ausência, cura essa carência. Se houve abuso de confiança, se houve manipulação emocional, se houve situações traumáticas que nunca foram faladas, eu declaro cura profunda agora. Espírito Santo, visita aquela memória específica. Vai até aquele dia. Vai até aquele momento. Vai até aquela cena. E entra ali com tua luz. Entra ali com tua presença. Entra ali com tua restauração. Eu oro para que a emoção ligada àquela lembrança seja transformada. Que onde havia dor intensa, comece a haver paz. Que onde havia vergonha, comece a haver dignidade. Que onde havia medo, comece a haver segurança. Pai, muitos traumas geraram padrões. Padrões de autossabotagem. Padrões de afastamento. Padrões de medo de confiar. Eu oro para que esses padrões sejam quebrados agora. Eu declaro que o passado não define o futuro dessa pessoa. Eu declaro que aquilo que aconteceu não determina quem ela é.
Eu declaro que o trauma não é identidade. O trauma é um evento, mas identidade vem do Senhor. Pai, talvez essa pessoa tenha aprendido a ser forte demais, a não demonstrar fraqueza, a não pedir ajuda, a não depender de ninguém. Mas por dentro, ainda existe uma criança ferida. Eu oro por essa criança interior. Eu oro para que ela seja abraçada agora. Eu oro para que ela sinta proteção. Eu oro para que ela sinta segurança. Eu entrego a Ti a dor acumulada ao longo dos anos. Eu entrego a Ti o peso que foi sendo empilhado. Eu entrego a Ti o cansaço emocional. Pai, começa agora uma reconstrução interna. Onde houve quebra, reconstrói. Onde houve rachadura, fortalece. Onde houve fragmentação, une. Eu declaro que essa pessoa não ficará presa ao que aconteceu. Ela não será governada pelo passado. Ela não será controlada por lembranças. Eu oro por libertação total, libertação emocional, libertação mental, libertação espiritual. Que hoje comece uma nova forma de lembrar, sem dor, sem peso, sem culpa, com cura, com maturidade, com paz. Pai, sela agora este processo de cura dos traumas e prepara o coração dela para o próximo nível de libertação. Agora eu entro em uma área ainda mais silenciosa da alma. A culpa. Aquela culpa que ninguém vê. Aquela culpa que não aparece nas fotos. Aquela culpa que não é comentada, mas que pesa. Senhor, eu oro por essa pessoa que carrega arrependimentos. Arrependimentos por decisões tomadas no impulso. Arrependimentos por palavras que feriram alguém. Arrependimentos por oportunidades perdidas. Arrependimentos por escolhas que trouxeram consequências. Pai, talvez ela repita na mente a mesma cena várias vezes. Se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse falado diferente. Se eu tivesse esperado. Mas o passado não pode ser alterado. E a culpa não pode continuar sendo uma prisão. Por isso agora eu oro por libertação. Eu oro para que o peso da autoacusação comece a cair. Senhor, existe uma voz dentro dela que acusa. Uma voz que diz que ela não merece ser feliz. Uma voz que diz que ela estragou tudo. Uma voz que diz que é tarde demais. Mas agora eu declaro: essa voz não vem do Senhor. Eu oro para que toda voz interna de condenação seja silenciada. Eu oro para que a graça seja maior do que o erro. Pai, talvez essa pessoa esteja se punindo emocionalmente há anos, se afastando de oportunidades, se sabotando, se diminuindo, porque acredita que não merece algo melhor. Mas agora eu declaro que o perdão é maior do que a falha. Eu declaro que o Senhor não define essa pessoa pelo pior momento da vida dela. Pai, se houve erros graves, se houve decisões que machucaram outras pessoas, se houve atitudes que trouxeram vergonha, eu entrego a Ti cada lembrança carregada de culpa. Eu entrego a Ti cada memória que gera peso. Eu entrego a Ti cada sensação de eu falhei demais. Senhor, muitos carregam culpa por coisas que nem estavam sob controle. Culpa por não ter salvado alguém. Culpa por não ter percebido algo antes. Culpa por não ter sido forte o suficiente. Eu oro para que a falsa responsabilidade seja quebrada. Nem tudo foi culpa dela. Nem tudo estava sob o controle dela. Pai, remove agora o peso da responsabilidade exagerada.
Remove o peso da autocondenação. Remove o peso da vergonha. Eu declaro que a vergonha não terá mais domínio. Eu declaro que a culpa não será mais identidade. Culpa não define quem ela é. Erro não define quem ela é. Fracasso não define quem ela é. Pai, talvez essa pessoa tenha pedido perdão aos outros, mas nunca conseguiu se perdoar. Então agora eu oro por auto-perdão. Eu oro para que ela consiga olhar para o próprio passado com maturidade e não com condenação. Eu oro para que ela entenda que crescer inclui errar, que amadurecer inclui aprender, que viver inclui falhas. Eu entrego a ti o perfeccionismo que aprisiona. Eu entrego a ti a cobrança excessiva. Eu entrego a ti a necessidade de ter sido perfeita. Senhor, quebra agora o ciclo da autossabotagem. Quebra o ciclo de se punir. Quebra o ciclo de se diminuir. Eu declaro libertação mental. Eu declaro libertação emocional. Eu declaro libertação espiritual. Se existe culpa espiritual, se essa pessoa sente que decepcionou o Senhor, eu oro para que ela entenda que tua graça é maior, que o teu amor não acabou, que a tua misericórdia não se esgotou. Pai, ensina essa pessoa a caminhar leve. Ensina essa pessoa a lembrar sem se condenar. Ensina essa pessoa a aprender sem se destruir. Eu declaro que a culpa está perdendo força agora. Eu declaro que a condenação está sendo quebrada agora. Eu declaro que o peso está saindo agora. Senhor, coloca agora uma sensação de leveza, uma sensação de recomeço, uma sensação de dignidade restaurada. Eu oro para que ela volte a sonhar sem sentir que não merece. Eu oro para que ela volte a sorrir sem sentir que é errado. Eu oro para que ela volte a tentar sem medo de errar de novo. Pai, hoje essa pessoa não é mais prisioneira da culpa. Hoje ela se levanta. Hoje ela se reconstrói. Hoje ela caminha livre. Eu entrego a ti tudo aquilo que a acusava. E declaro: ela está perdoada. Ela está restaurada. Ela está livre. Senhor, o medo não grita. O medo sussurra. Ele paralisa por dentro. Ele trava decisões. Ele impede passos. Ele rouba oportunidades. Por isso agora eu oro especificamente contra todo medo profundo que habita nessa pessoa. Medos antigos. Medos escondidos. Medos que ela nunca confessou. Pai, talvez ela tenha medo de tentar de novo. Medo de amar de novo. Medo de confiar de novo. Medo de acreditar de novo. Porque da última vez, doeu. Mas eu declaro agora que o medo não terá mais autoridade. Eu oro contra o medo da rejeição. O medo de não ser suficiente. O medo de não ser escolhido. O medo de ser deixado para trás. Senhor, muitas decisões foram tomadas baseadas no medo. Muitas oportunidades foram perdidas por causa do medo. Muitos sonhos foram abandonados por causa do medo. Mas agora eu declaro que o ciclo está sendo quebrado. Pai, eu oro contra o medo do futuro. O medo do que pode dar errado. O medo da instabilidade. O medo da falta. O medo de perder o controle. Eu declaro que o futuro dessa pessoa não será governado por ansiedade. Eu declaro que o amanhã não será definido pelo pânico. Pai, eu oro contra o medo de falhar. Esse medo que diz: e se você errar de novo? Esse medo que diz: é melhor nem tentar. Esse medo que paralisa antes mesmo da batalha começar.
Eu declaro coragem nascendo agora. Coragem silenciosa. Coragem firme. Coragem constante. Pai, se existe medo noturno, medo que aparece quando tudo fica em silêncio, medo que invade a mente antes de dormir, eu oro agora por paz na mente. Eu oro por tranquilidade emocional. Eu oro para que os pensamentos acelerados diminuam. Eu entrego a Ti cada crise de ansiedade. Eu entrego a Ti cada pensamento catastrófico. Eu entrego a Ti cada cenário negativo criado pela mente. Senhor, substitui o medo por confiança. Substitui o pânico por segurança. Substitui a insegurança por estabilidade interior. Pai, talvez esse medo tenha raiz em traumas passados. Talvez tenha raiz em decepções. Talvez tenha raiz em perdas. Mas agora eu declaro que a raiz está sendo arrancada. Não apenas o sintoma, mas a raiz. Eu oro para que essa pessoa não viva mais em estado de alerta constante. Eu oro para que ela não viva mais esperando o pior. Eu oro para que ela não viva mais se preparando para a dor. Pai, quebra agora o ciclo da autoproteção exagerada. Quebra o ciclo de afastar pessoas por medo. Quebra o ciclo de desistir antes de começar. Eu declaro que o medo não será mais conselheiro. O medo não será mais guia. O medo não será mais voz dominante. Pai, libera agora ousadia. Libera agora firmeza. Libera agora equilíbrio emocional. Eu declaro que essa pessoa vai agir apesar do medo. Vai caminhar apesar do medo. Vai confiar apesar do medo. Porque o medo não é mais dono da mente dela. Pai, eu oro contra o medo espiritual. Medo de não ser ouvido. Medo de não ser amado por Ti. Medo de ser abandonado por Ti. Eu declaro que o Teu amor lança fora todo medo. Eu declaro que a presença do Senhor traz segurança. Eu declaro que a paz começa a dominar agora. Pai, se existe medo do fracasso financeiro, medo de não prosperar, medo de não conseguir sustentar sonhos, eu oro por confiança. Eu oro por equilíbrio. Eu oro por fé prática. Se existe medo de solidão, medo de envelhecer sozinho, medo de nunca ser amado da forma certa, eu declaro que esse medo está sendo desmontado agora. Senhor, coloca agora uma sensação de estabilidade interior, uma sensação de segurança, uma sensação de que está tudo sob controle nas Tuas mãos. Eu entrego a Ti cada pensamento repetitivo. Eu entrego a Ti cada preocupação excessiva. Eu entrego a Ti cada tensão acumulada no corpo. Que os ombros relaxem. Que o coração desacelere. Que a respiração fique mais profunda. Eu declaro que o medo está perdendo força agora. Eu declaro que a mente está sendo alinhada agora. Eu declaro que a coragem está sendo ativada agora. Pai, sela essa libertação. Que essa pessoa não volte ao mesmo padrão. Que ela perceba quando o medo tentar voltar. E que ela escolha confiar. Eu oro por uma nova mentalidade. Uma mentalidade firme. Uma mentalidade equilibrada. Uma mentalidade segura. E declaro, ela não será mais governada pelo medo. Ela não será mais paralisada pelo medo. Ela não será mais dominada pelo medo. Ela está livre. Ela está fortalecida. Ela está segura. Pai amado, agora que as camadas foram removidas, agora que os pesos começaram a cair, eu entro na área da identidade.
Porque muitos traumas não apenas feriram, eles distorceram a forma como essa pessoa se vê. Senhor, talvez ela tenha começado a acreditar nas mentiras que ouviu. Você não é capaz. Você nunca será suficiente. Você sempre estraga tudo. Você não merece. Mas agora eu declaro que toda mentira construída ao longo dos anos está sendo desmontada. Eu oro para que essa pessoa se veja como o Senhor a vê, não pela lente do trauma, não pela lente da culpa, não pela lente do medo, mas pela lente do amor. Pai, restaura agora a identidade verdadeira dela. Se ela se vê fraca, mostra a força que existe dentro dela. Se ela se vê incapaz, revela o potencial que o Senhor colocou nela. Se ela se vê pequena, mostra o valor que ela tem. Eu declaro que essa pessoa não é o erro que cometeu. Ela não é o abandono que sofreu. Ela não é a rejeição que enfrentou. Ela não é o fracasso que viveu. Ela é maior do que tudo isso. Pai, talvez por anos ela tenha vivido tentando provar algo, tentando provar valor, tentando provar competência, tentando provar que merece ser amada. Mas agora eu oro para que ela não precise mais provar, que ela apenas seja, que ela apenas exista, que ela apenas reconheça quem ela é. Eu entrego a Ti toda a identidade construída na dor. Eu entrego a Ti toda a personalidade moldada pelo medo. Eu entrego a Ti toda a versão dela que nasceu da autoproteção. E declaro que uma nova consciência está sendo ativada. Pai, ativa agora a autoestima saudável. Ativa agora a segurança interior. Ativa agora a convicção de valor. Eu declaro que ela começa a se respeitar mais, que ela começa a se posicionar melhor, que ela começa a se enxergar com dignidade. Se ela aceitou migalhas emocionais, isso termina hoje. Se ela tolerou menos do que merecia, isso termina hoje. Se ela se calou para ser aceita, isso termina hoje. Eu oro para que a voz dela volte. Eu oro para que a postura dela mude. Eu oro para que a presença dela se fortaleça. Pai, restaura a identidade espiritual dela. Que ela entenda que é amada, que é vista, que é conhecida profundamente, que não é invisível. Eu declaro que a comparação perde força agora. Que a insegurança perde espaço agora, que a necessidade de validação excessiva está sendo quebrada agora. Ela não precisa ser outra pessoa para ser aceita. Ela não precisa se diminuir para ser amada. Ela não precisa se moldar para caber. Pai, coloca agora uma convicção interna firme. Uma convicção que não depende da opinião dos outros. Uma convicção que não depende de aplausos. Uma convicção que não depende de aprovação externa. Eu oro para que ela se levante diferente depois dessa oração, com a mente alinhada, com o coração fortalecido, com a identidade restaurada. Se ela perdeu a confiança em si mesma, devolve. Se ela perdeu a esperança em si mesma, restaura. Se ela esqueceu quem é, revela novamente. Eu entrego a Ti a versão insegura que ela sustentou por tanto tempo, e declaro que uma nova versão começa a emergir, mais firme, mais consciente, mais segura. Pai, que quando ela se olhar no espelho, ela não veja o passado, ela não veja os erros, ela não veja as falhas, mas veja valor, veja força, veja dignidade,
Eu declaro que a identidade dela está sendo realinhada agora, que o interior está sendo reconstruído agora, que a essência está sendo fortalecida agora. Ela não é definida pela dor. Ela não é definida pela culpa. Ela não é definida pelo medo. Ela é restaurada. Ela é fortalecida. Ela é renovada. E a partir de hoje, ela caminha sabendo quem é. Chegamos ao final desta oração. Mas não é o fim de um momento. É o começo de uma nova fase. Durante todo esse tempo, o Senhor visitou áreas profundas. O Senhor tocou memórias. O Senhor quebrou pesos. O Senhor trouxe luz onde havia sombra. E agora, Pai, eu oro pelo selamento de tudo o que foi feito aqui. Que nada do que foi restaurado volte a ser ferido. Que nada do que foi libertado volte a aprisionar. Que nada do que foi curado volte a doer da mesma forma. Eu declaro que este momento não foi emocional apenas. Foi espiritual. Foi real. Foi profundo. Pai, sela agora essa libertação. Se houve quebra de trauma, que permaneça quebrado. Se houve libertação da culpa, que permaneça livre. Se houve ruptura do medo, que permaneça coragem. Eu oro para que, quando essa pessoa terminar essa oração, ela perceba algo diferente. Talvez uma leveza. Talvez um silêncio na mente. Talvez um choro que limpou a alma. Talvez apenas uma paz discreta, mas real. Pai, consolida agora a transformação. Que as próximas decisões dela sejam diferentes. Que as próximas atitudes sejam diferentes. Que as próximas escolhas reflitam essa nova identidade. Eu entrego a Ti os próximos dias dessa pessoa. Eu entrego a Ti os próximos passos. Eu entrego a Ti as próximas batalhas. Que ela não caminhe sozinha. Que ela não volte aos mesmos padrões. Que ela reconheça quando pensamentos antigos tentarem retornar. E que ela escolha a verdade. Pai, se o medo tentar sussurrar novamente, que ela lembre que já foi liberta. Se a culpa tentar acusar novamente, que ela lembre que já foi perdoada. Se o trauma tentar ativar uma dor antiga, que ela lembre que já foi curada. Eu declaro que existe uma nova consciência ativa agora, uma mente mais alinhada, um coração mais leve, um espírito mais fortalecido. Senhor, coloca agora uma paz profunda, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que não depende de respostas imediatas, uma paz que permanece. Eu oro para que essa pessoa durma melhor, respire melhor, pense melhor, reaja melhor, escolha melhor. Eu declaro que ela está saindo desta oração diferente de como entrou. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque algo mudou dentro. Pai, sela essa transformação no mais profundo da alma. Que essa oração ecoe dentro dela nos próximos dias. Que quando um pensamento negativo surgir, ela lembre dessa paz. Que quando uma lembrança antiga tentar dominar, ela lembre dessa libertação. Que quando a insegurança tentar voltar, ela lembre dessa identidade restaurada. Eu declaro, ela não é mais prisioneira. Ela não é mais definida pelo passado. Ela não é mais dominada pela culpa. Ela não é mais governada pelo medo. Ela é livre. Ela é restaurada. Ela é fortalecida. E agora, Pai, eu entrego completamente essa vida nas Tuas mãos. Com confiança, com paz, com esperança renovada.
Que os próximos dias revelem os frutos dessa oração. Que a transformação continue. Que a libertação se consolide. E que essa nova fase seja marcada por estabilidade, maturidade e segurança interior. Eu selo esta oração. Eu selo esta libertação. Eu selo esta restauração. Em nome de Jesus. Amém. Se durante essa oração você sentiu algo diferente, se em algum momento você chorou, se alguma memória veio à mente, se um peso saiu do seu peito, não ignore isso. Deus tocou em algo profundo. Agora eu quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários: eu estou sendo curado. E se você quiser, compartilhe qual área Deus começou a tratar hoje. Traumas, culpa, medo. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. Não saia em silêncio. Declare sua libertação. Hoje é o começo de uma nova história.